Ensinamento de Meixo Sama: entregar-se a Deus. Servidor Guilherme Moreno Silva. Sempre que consideramos qualquer assunto, embora seja algo complicado, devemos fazê-lo de maneira mais simples possível. Se forçarmos demasiadamente o nosso pensamento, exagerando na avaliação dos fatos, chegaremos infalivelmente a resultados negativos. Comigo também acontece de, às vezes, as coisas ficarem bastante difíceis. Então, procuro analisá-las sem exagero, com simplicidade. Em seguida, coloco-as nas mãos de Deus e fico tranquilo. Estabeleço assim um espaço propício ao surgimento de boas ideias. Da mesma forma, vocês também devem deixar a cabeça vazia para que o Espírito Protetor possa introduzir sentimentos nobres. Existe ainda outro ponto que precisa saber. Deus não se comunica diretamente conosco, mas o faz através do Espírito Protetor. Se, entretanto, a nossa mente estiver cheia de preocupações, mesmo que o nosso guardião queira, não consegue transmitir nada, porque nossa antena está ruim e não capta a mensagem. Por isso, é importante mantermos sempre um estado mental de tranquilidade absoluta. Antigamente, quando eu tinha diversas preocupações, nada entrava na minha cabeça. Contudo, pouco a pouco, à medida que fui aumentando a minha fé e entregando-me a Deus, comecei a esquecer dos problemas e acabei habituando-me a essa espécie de aprimoramento. Hoje, quando as pessoas me falam de suas preocupações, acho graça, mas elas não compreendem essa minha atitude, porque não conseguem, ainda, proceder da mesma forma que eu. Evangelho do Céu, volume 1. Bom dia a todos. Esse ensinamento ele fala muito da devoção de entregar a Deus, né? Mas a gente fica pensando, é fácil fazer isso? Às vezes, no momento de dificuldade, a gente consegue inteiramente se entregar e entregar essa dificuldade a Deus. Essa semana começou uma semana bem conturbada para mim, com alguns assuntos particulares, né, que eu tinha algumas decisões para poder tomar. E eu até brinquei no trabalho, né, falei assim, essa semana tá difícil, né, o Santos perdeu no domingo, aí começou empatou no domingo, aí começou um monte de coisa ali a dar ruim, né. Aí o pessoal até falou assim, quanto mais negativo você pensar, pior vai ser. Eu parei para pensar, falei assim, realmente, a gente aprende isso na igreja todos os dias, praticamente. E eu, que é a pessoa que vive aqui dentro da igreja, junto com a família a vida inteira, é a pessoa que não estava seguindo isso. E precisou uma pessoa de fora falar isso para mim. Então, naquele momento, eu falei assim, verdade. Então, todas as minhas preocupações que eu tinha, tomar as decisões que eu tinha que fazer, eu falei, então fica na mão de Deus. Eu falei assim, Deus, o que tiver que acontecer, que faça acontecer. Se eu tiver que tomar uma decisão ali do trabalho, na vida pessoal, na compra de alguma coisa, que seja. Inclusive, até deu um problema nos investimentos que eu tenho, e é algo que eu nem sei ainda como que vai resolver. E aí eu conversando com o pessoal lá do trabalho, eles falaram assim, não, cara, vai dar certo, vai resolver. E aí eu estava tão preocupado, porque quando a gente fica focado no problema, a gente acaba não pensando direito nas coisas, né? Então eu fiquei tão preocupado com aquilo, falei assim, como que eu vou fazer, como que eu preciso resolver? Que eu falei assim, quer saber? Tá ali, se tiver que resolver, vai resolver. Se não tiver também, que assim seja, vai ser desse jeito. Eu não vou mais me preocupar com isso. Então, desde então, tá lá. É um problema, não está resolvido, mas agora eu não penso mais nisso como uma dor de cabeça para mim. Porque se a gente ficar pensando, a gente acaba ocupando a mente com tomadas de decisões que a gente não precisava. E a gente acaba deixando de tomar de fato a decisão correta, porque nossa mente fica nebulosa. Então, nosso espírito protetor não consegue pensar junto com a gente, não consegue avisar a gente do que tomar de decisão, né? Então, eu acho que a gente precisa confiar mais em Deus. É igual essa música que estava tocando agora, ela fala, né? Que a gente, quando tem fé, a gente nunca está sozinho. E, de fato, a gente nunca está sozinho. A gente tem que começar a dividir, não é dividir um problema com Deus, né? Mas Deus, ele está preparado para isso. Ele é Deus, então ele está amparando a gente em tudo. Então a gente não pode achar que nós temos que resolver tudo. Tem coisas que passam um pouco da nossa alçada e a gente precisa de um aprimoramento. E às vezes esse aprimoramento é aguardar que a vontade de Deus seja feita, mesmo que seja fora do nosso plano. Porque a gente pensa, eu quero muito aquela coisa, quero muito comprar um carro. Aí você, então eu vou comprar um carro. Aí você se endivida inteiro para poder comprar um carro. Às vezes era o momento de comprar um carro. Você precisava, às vezes você vai deixar de fazer uma outra coisa que era mais importante, um problema de saúde, alguma coisa, porque você foi
na emoção. Então, a gente tem que deixar essa a vontade humana de executar as coisas para que Deus nos oriente no momento certo. Então, quando a gente sentir que o Espírito Protetor está falando com a gente que é o momento de fazer tal coisa, aí sim a gente tem a confiança para fazer. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, né? As coisas acontecem no tempo de Deus. Tá bom? Obrigado a todos.